nesses 4 pilares estão os ensinamentos para nós chegar ao objetivo da nossa existência. Esse ensinamento é muito antigo, desde que existe o planeta, o cosmos, esse ensinamento está presente. Eu costumo dizer que este ensinamento é o manual da existência. E ele foi criado pelo Criador do Universo. É o ensinamento. Eu digo que é o manual da existência. Assim, para a gente compreender qual é a profundidade desse ensinamento. Porque quando alguém faz uma máquina, ele põe junto lá na embalagem o manual de instruções para a pessoa comprar a máquina e saber como usar e tirar os proveitos dela, né, os benefícios que ela oferece. Então, nos mandaram aqui e nos mandaram junto o manual da existência, para nós vir aqui e saber o que vai fazer. O que acontece é que muitas pessoas, quase 100%, das pessoas que vivem no mundo, no planeta, não se interessam mais. Mas tem alguém que se interessa. Muitas pessoas se interessam, não é muito. Mas existem pessoas que se interessam. Então, o ensinamento é livre. É livre. A pessoa encontra, se reconheceu o ensinamento, se é o que ela procura, as inquietudes, ela é livre para continuar ou não. Então, esses 4 pilares nos ensinam cada um uma parte do nosso trabalho aqui no planeta, como ser humano, o que nós temos que fazer para chegar a esse objetivo. Então são os 4 pilares, é a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Esses 4 pilares nos ensinam a trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência, que é o pilar da ciência, nos ensina as técnicas para nós comprovar tudo, desde o próprio ensinamento, para que nós não nos torne um crente, só acreditar, o cara falou lá, tá bom, é isso aí, alguém disse. Não, este ensinamento é prático, nós temos que comprovar, a ciência é comprovação, ciência não é crer. A ciência que nós tratamos aqui é uma ciência superior, não é a ciência convencional, é uma ciência superior. A ciência convencional é dos 5 sentidos. Essa ciência que nós queremos nos desenvolver aqui é uma ciência superior, de comprovação em outras dimensões, não apenas com a vista, a audição, o olfato, o paladar, o tato, palpando as coisas. A ciência convencional é dos 5 sentidos. Um cientista olha para o universo e vê com os olhos. Ele diz que comprovou, mas ele viu com os olhos, viu com os 5 sentidos. Ou olha para com um microscópio, olha para dentro de uma célula e vê, mas continua sendo dos 5 sentidos. E a ciência que nós
queremos nos desenvolver aqui é uma ciência superior, que cada um de nós deve desenvolver. Não é acreditar em ninguém. Livro, conversa, conferência, nada. As conferências são uma base onde nos ensinam as práticas para nós, praticando, chegar à comprovação individual. Mas o que alguém fala aqui não deve ser assim aceito como verdade. Se não comprovar, não é verdade. Para essa pessoa não é verdade. Então, nós também não se procura convencer ninguém. A pessoa deve comprovar e se convencer a si mesmo. E é livre. O livre-arbítrio é sagrado. Todos temos o livre-arbítrio de estudar, praticar ou não. E para que este ensinamento seja autêntico, ele precisa ter o respaldo de mestres, verdadeiros mestres, que as religiões todas têm origem nesses 4 pilares. Todas as religiões do planeta, todas têm origem nos 4 pilares. São fragmentos dos 4 pilares. E só é completo os 4 pilares, que são assim, é possível chegar ao objetivo da existência praticando o que os 4 pilares ensinam. Então, as religiões, as igrejas são partes, são fragmentos. Yoga, tudo. São fragmentos desses 4 pilares. Então, esse ensinamento, ele degenera com o passar dos séculos. E para reescrever ele, precisa que seja um mestre. Então, vem um mestre. Um verdadeiro mestre vem e faz esse trabalho e reescreve o ensinamento, reorganiza, purifica novamente, porque ele degenera, ele perde a pureza, perde a sua essência. E então foi reescrito, foi novamente desvelado por um mestre chamado Samael Aun Weor, na Colômbia, no ano de 1950. E dali para cá, depois ele desapareceu, surgiu outro mestre, que era discípulo dele, ou é discípulo dele, né? Que fez o trabalho, encontrou o ensinamento, fez o trabalho, despertou a consciência e foi designado pelo mestre Samael a dirigir o ensinamento. E ele também desapareceu. No ano 2000 ele desapareceu, mas deixou esse ensinamento para nós. Nereu conheceu ele pessoalmente, que esteve no Brasil. Eu não conheci pessoalmente, na época que eu conheci o ensinamento, ele estava ainda, mas já não viajava mais, não veio no Brasil numa época que eu ainda não estava no conhecimento. O Nereu viu ele pessoalmente, era uma pessoa simples, se diz analfabeto. Ele mesmo diz que era analfabeto e ele não sabia assinar. Não sabia assinar, eles ensinaram ele a assinar, porque ele precisava assinar alguns documentos. Então ele foi designado para dirigir o ensinamento a nível mundial. E não foi nem um intelectual que foi designado. E existiam intelectuais na época. Existiam pessoas intelectualmente capacitadas, mas espiritualmente, psicologicamente, com a sabedoria comprovada, não tinha.
Era ele, foi ele. Então, ele nos simplificou esse ensinamento. Era tinha muito mais conteúdo. Não é que ele tirou o conteúdo, ele resumiu. Ele fez uma síntese de todo o ensinamento e deixou para nós um guia. Nós temos um livro apenas. Um livro até precisa fazer uma revisão que a gente está fazendo, porque ele vem em espanhol e a pessoa que traduziu pelo Google e daí não fica bom. Então, eu já fiz uma revisão e preciso fazer uma segunda revisão que nós estamos fazendo. Então, ele deixou esse livro com o conteúdo suficiente, adequado, completo, para qualquer pessoa que pratique esse conteúdo, chega à autorrealização. Pode chegar à autorrealização, pode despertar a consciência. E é os mesmos 4 pilares. Então, o pilar da ciência nos ensina a comprovar através do desdobramento astral, da meditação, da concentração, do relaxamento, a retrospectiva. Nos ensina a comprovar. E isso comprovar dentro de nós, na nossa psique e também fora, nas outras dimensões. Nós precisamos comprovar. É a ciência superior. E a arte trata de nós usar a energia sexual de forma correta. A energia sexual é sagrada. E a humanidade usa para se divertir. Nós usávamos também para se divertir, até conhecer esse ensinamento. Para prazer. Mas a energia sexual tem um objetivo, e o objetivo é criar. Criar nós mesmos, através do nascimento sexual. Nascimento é o tão falado, mencionado nascimento segundo. É criar os corpos internos, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal. Antes, regenerar o corpo físico, o corpo vital, regenerar a nossa saúde, através da prática superior do suprassexo, que é praticada, que deve ser praticada entre um homem e uma mulher, sem fornicação. Então, a fornicação está mal definida em toda a literatura que se conhece por aí, literatura convencional. A palavra fornicação está mal definida. E a definição mais próxima do que é fornicação, a única definição correta é: se alguém derrama energia sexual, é fornicação. Está fornicando. Derramar o sêmen é fornicar. Chegar ao orgasmo, no caso da mulher, é fornicar. Então, a energia sexual não deve ser derramada, e sim transmutada. E esse é o ensinamento deixado pelos alquimistas medievais. Que na Idade Média não se podia falar publicamente desses ensinamentos. Então, os mestres da época ensinavam de forma simbólica, muito restrita. E eles falavam em alquimia. Então, a alquimia é transformar um produto em outro, transmutar. Então, do sêmen, criar esses corpos. Então, foi ensinado dessa forma restrita. Então,
Todos já ouvimos falar dos alquimistas medievais. Nessa época era proibido e quem falava era morto. Então, existia a Inquisição, que perseguia quem conhecia e divulgava esses ensinamentos. Então, é a prática, o suprassexo é a prática sexual entre um homem e uma mulher, um polo positivo com um polo negativo, sem perder a energia sexual, e sim transmutar essa energia através da respiração. Nós podemos explicar em outro momento, explicar corretamente, completamente essa prática. Se faz com a respiração. Se une sexualmente o homem com a mulher e os dois vão respirar, fazer um processo respiratório, que a energia vai subir por aqueles cordões do caduceu de Mercúrio. Aquele símbolo da medicina, o símbolo dos bombeiros, da contabilidade. O da contabilidade é o que está mais próximo do verdadeiro símbolo, do caduceu de Mercúrio. Os outros só tem uma serpente. Então aquele bastão, aquele central do caduceu, representa a coluna vertebral. E os outros dois que se entrelaçam são os cordões por onde sobe a energia. Então, o pilar da arte nos ensina a utilizar a energia sexual de forma correta, de forma sábia, para criar esses corpos. Uma pergunta. Diga lá. É basicamente isso que eles fazem na Kundalini? De Kundalini. transmutar? Esse é o Kundalini que desperta na coluna vertebral e não desperta intelectualmente. Não desperta lendo, escutando, ele não desperta. Ele desperta na medida em que a pessoa, o estudante, elimine os defeitos psicológicos, que vamos falar do próximo pilar, e transmute a energia. Aí o verdadeiro Kundalini vai nascer. Não é intelectual, não é assim, porque a pessoa conheceu, leu um livro, despertou o Kundalini, não desperta. Um livro pode ensinar como fazer a prática, mas ao ler o livro isso não significa nada, não serve. O livro praticamente, a leitura não vai servir para nada. O que vai servir é se a pessoa aprender no livro e praticar. Então, é o Kundalini, o verdadeiro Kundalini nasce na coluna vertebral daquela pessoa que pratique a magia sexual, o suprassexo, sem fornicação e que elimine os defeitos psicológicos, que é o pilar da psicologia. O pilar da psicologia nos ensina exatamente a eliminar os defeitos psicológicos. Os 7 pecados capitais. Começa com a autoobservação. Então, os defeitos atuam em nós através dos nossos centros. Do centro intelectual, do centro motor, do centro emocional, instintivo e o centro sexual. Nós temos 5 centros inferiores e temos 2 centros superiores. Os defeitos basicamente se expressam através do intelecto, da mente, dos pensamentos. Um pensamento que a gente pensa sobre uma pessoa, cara mais enjoado, é um defeito se expressando através do pensamento. Porém, só em pensar, nós não estamos fazendo um mal, mas o pensamento é a origem de alguma obra. Tudo começa com o pensamento. Então, nós temos que eliminar também os pensamentos. Um pensamento tem origem em um ou outro defeito.
aquele cartaz ali. Então, começa com os pensamentos. O outro centro, o centro motor, abaixo do centro motor é aqui, na laringe. O centro está na coluna vertebral, na altura da laringe. Nós temos 3 cérebros, o cérebro intelectual, o emocional e o terceiro cérebro que comanda as funções motoras, instintivas e sexuais. Então, o defeito se expressa através dos pensamentos, do nosso centro motor, que são a fala e os movimentos. Quando alguém fala bravo, xinga alguém, é o defeito que está se expressando através da fala, do centro motor. E dos movimentos, quer dar um murro no outro, é já um pouquinho pior. Do centro emocional, quando se namora de alguma coisa, quando se chora, quando se desespera e chora, é um defeito atuando no centro emocional. Isso tudo nós vamos aprender, nós estamos aprendendo a descobrir esse defeito dentro de nós. Não é descobrir no outro, nós temos que descobrir em nós. Só nós podemos fazer alguma coisa sobre nós, alterar alguma coisa na nossa psique. A janela está fechada, vou abrir com a minha varinha mágica aqui. Aí. Uma varinha mágica aqui. Então, ninguém mais pode fazer nada por nós. Nem Cristo consegue fazer. O que ele consegue é nos ensinar. E ele ensinou. Ele ensinou. Quem quiser ir após ele, devia negar a si mesmo, devia pegar a sua cruz e segui-lo. Negar a si mesmo é negar os defeitos. Morrer psicologicamente. Então, o centro emocional, quando a gente está desesperado com alguma coisa, chora, preocupado, é emoção. O defeito atuando no centro emocional, através do centro emocional. O centro instintivo, nós agimos instintivamente. Muitas coisas nós fizemos instintivamente, sem refletir sobre elas, sem pensar, sem analisar se está correto, se não está correto. Instintivamente. Por exemplo, comer. Muitas vezes a gente come, não está nem sabendo, não está sentindo o que está comendo. Come demais, ou bebe demais. É instintivo. O desejo sexual é instintivo. Instintivamente se deseja o sexo. E o último centro, de cima para baixo, né, é o centro sexual, que nos põe o desejo sexual. O desejo de fornicar, de prazer sexual. Então, aí é um defeito, porque a energia sexual está destinada, ela existe para criar esses corpos. E se nós usamos ela de forma assim, como se usa normalmente, o ser humano usa, nós estamos fornicando, estamos gastando energia sexual indevidamente, incorretamente. Então, esse ensinamento nos ensina a usar a energia sexual corretamente, entre muitas coisas. Usar a energia sexual corretamente. Então, a psicologia, o pilar da psicologia, nos ensina trabalhar sobre nós, sobre a nossa máquina humana, sobre o que acontece no nosso interior. Secretamente. Acontecem coisas que ninguém é capaz de acessar. Nem um psicólogo, um psiquiatra, um
psicanalista. Não consegue acessar a nossa psique. O que ele pode fazer é nos dar alguma ideia. Então, nós devemos ser o nosso psicólogo, o nosso psicanalista, o nosso autoanalista. E assim, nós podemos fazer mudança na nossa máquina humana, na nossa psique. Fazer mudanças reais. Começa com a autoobservação, que nós descobrimos um defeito, que os defeitos atuam de forma muito sutil, uns de forma sutil, outros já um pouco mais escancarados. Então, nesse momento que nós percebemos que é um defeito atuando, nós vamos pedir a nossa divina mãe Kundalini, é a nossa mãe divina, que é uma parte do nosso ser que está encarregada de fazer a eliminação do defeito. Mas ela não chega assim porque ela quer. Ela atua se nós pedimos, se nós nos auto-observamos e pedimos que ela elimine o defeito. Aí então ela vai eliminar. Mas ela respeita o nosso pedido, o nosso livre-arbítrio. Ela vai trabalhar se nós pedir a ela, Mãe Divina, elimine esse defeito. O defeito que nós reconhecemos que é um defeito. Porque é nós que sentimos aquilo dentro de nós, aquela fisgadinha, quando nós sentimos alguma coisa aqui na barriga. O orgulho ferido, por exemplo, nós sentimos uma fisgadinha aqui no centro emocional. Então, nesse momento, nós devemos pedir, Mãe Divina, elimine esse defeito. É um defeito talvez de orgulho, de vaidade, que se expressa através do nosso centro emocional. Ele sente-se ferido. E assim fazer com todos os defeitos. Aqueles que nós vamos descobrindo, vamos pedindo a morte. Se não pedir a morte, não adianta nada descobrir, não adianta nada só saber que tem o defeito. Nós precisamos querer mudar. E querendo mudar, pedir à Mãe Divina que elimine o defeito. Então ela trabalha e elimina o defeito. A nossa essência está presa nos defeitos psicológicos. Nós temos 97% da nossa essência, todo ser humano. Raras são as pessoas que têm mais do que isso, muito raro. 3% apenas de essência livre, 97% está presa no ego, nos defeitos psicológicos. Então, quando nós descobrimos um defeito através da autoobservação e pedimos a morte, a Mãe Divina mata o defeito e a essência se libera. Isso pode ser uma porcentagem maior ou menor, dependendo da robustez desse defeito. Colocando silencioso aqui. Posso perguntar? Pode. Qual seria a melhor forma da gente fazer essa auto-observação de nós mesmos? Colocar a nossa essência a observar o que eu penso, o que eu sinto. Tudo o que eu faço durante o dia é passível de autoobservação. Tudo o que acontece silenciosamente em mim. Se eu estou preocupado com alguma coisa, eu estou ansioso, eu tenho que saber por que eu estou preocupado. Eu tenho que saber por que eu estou ansioso. Certamente é de um defeito, tem origem em um defeito.
eu estou preocupado com, sei lá, algo que eu tenho que fazer, uma conta que eu tenho que pagar e o dinheiro não aparece. Eu tenho que saber por quê. Então, eu sabendo, eu posso pedir à Mãe Divina, compreender o defeito. Não adianta pedir mecanicamente. Eu tenho que compreender o defeito. Saber que é um defeito e é meu. Pedir a ela que elimine esse defeito. Essa figura da Mãe Divina está nas Escrituras. Ela é a que decapita os defeitos. Ela, lá naquela figura, ela decapita o defeito. Uma espada, ela tem uma espada, uma lança, essa lança é poderosa. Nas mãos dela, ela é para esse, o serviço dela é esse, a função dela é esse, da nossa Mãe Divina é esse. Nos limpar, assim como a nossa Mãe Física nos limpa, nos limpou quando era pequenininha, a nossa Mãe Divina vai nos limpar também. Mas nós temos que pedir a ela que faça, temos que reconhecer o defeito e pedir a ela, suplicar que ela mate o defeito. E o contrário, se eu, por exemplo, se eu negar esse defeito? Negar o defeito? Sim. Negar o defeito é pedir a morte. Mas só não praticar o que o desejo nos põe, ficar segurando, reprimindo, não basta. Não fez nada. Não é criar um comportamento externo assim, de forma de etiqueta, por exemplo. Normas de etiqueta, costumes, bons hábitos. Isso não é eliminar o defeito. São mecânicos. Os hábitos são mecânicos. Eu preciso eliminar aquele defeito que está dentro de mim que me faz pensar, agir de forma errada. Não apenas reprimir, não apenas não praticar. Se eu tenho vontade de dar um murro em alguém, aí eu seguro e não peço a morte, eu só não dou um murro nele porque é perigoso, ele pode ter um revólver e me matar, né? Não é que eu tenha me arrependido de querer dar um soco na pessoa. Eu só não pratiquei de medo. Então não morreu, o defeito está lá. O defeito continua lá dentro, na nossa psique. Então, esse trabalho é um trabalho, ninguém pode falar que é fácil, não é fácil não. Mas é o que nós viemos fazer no planeta. Nós viemos fazer isso. E o outro pilar, a mística, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Levando o ensinamento a quem queira de forma gratuita. A mística não é vela, turbante, túnica, essas coisas. A mística é desenvolver o verdadeiro amor. O amor pelos demais. Então, se eu recebi o ensinamento, eu tenho esse ensinamento, é meu dever, é minha obrigação publicar, ensinar outras pessoas, convidar outras pessoas. Não convencer, não forçar, nada. Convidar. Se a pessoa não quer, eu tenho que respeitar esse não querer dela. Não tentar convencer. Nós não tentamos convencer ninguém. Essa é a mística. Nós não pedimos a ajuda de ninguém. Nós nos ajudamos entre os instrutores. Nós podemos nos ajudar também, cada um de livre e espontânea vontade, de acordo com seu interior, que ele entende que deve ajudar, ele colabora. E esse cidadão aí, de óculos, está se preparando para ser um novo instrutor novamente, que ele era instrutor na época, nos antigos, e como a escola desapareceu,
ele perdeu essa função de instrutor. E agora está se preparando com alguém que nunca foi instrutor. Agora eu estou, modéstia à parte, eu estou incumbido no direito de passar esse ensinamento, de instruir, de entregar o ensinamento. Então isso precisa ter um respaldo. Para alguém ser um instrutor, precisa ter respaldo. Começa com o respaldo de outro instrutor. A pessoa não vai estudar e aprender lá os temas e, eu vou dar a instrução. Ela precisa treinar e ser avaliado por alguém que já é instrutor, que foi avaliado por outro. E nesse caso, o Nereu está se preparando. Então, para fazer essa preparação, a pessoa estuda, prepara o tema, aprende, pratica, e aí ela vai dar a conferência para um instrutor. Aqui no caso é para a minha pessoa. Ele está passando as conferências para a minha pessoa, para que eu avalie e diga: corrige aqui, corrige ali, melhora aqui, melhora ali. Passar por uma avaliação. E hoje seria, não sei se seria ou será ainda, o tema 47 do temário de 50 conferências.